Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário e hoje eu quero mostrar para vocês o processo de compras que foi desenvolvido dentro do Fluig integrado com o TOTUS RM. Bom, vamos lá. Primeira parte, a gente criou alguns painéis dentro do Fluig, tá? Que são páginas. E a primeira que eu quero mostrar é o painel de requisição de compras. Então eu já tenho ele aberto em uma outra aba, alterei para ele agora. E aqui do lado esquerdo a gente consegue visualizar as requisições de compras existentes no RM. Então é realizada uma consulta no RM e todas as requisições existentes são exibidas aqui do lado esquerdo, tá joia? Com os seus respectivos status. Então esse painel é utilizado para acompanhar as requisições de compras que foram iniciadas. Então, por exemplo, né, essa requisição de compra última aqui está no status em aprovação. Então, a gente clicando nela, a gente consegue visualizar detalhadamente cada item dessa requisição e o status de cada um deles também. Então, do lado esquerdo é o status geral, do lado direito a gente consegue visualizar o status por item. Tá joia? Então tem alguns status, né? Em aprovação, quando está no período de aprovação, a quantidade de dias que faltam para aquela requisição ser atendida depois que já passou do status de aprovação, quando aquele item, né, aqueles itens da requisição já estão em fase de compra, né, a gente já muda o status para o status de em recebimento e assim por diante. Então, desse lado esquerdo, as requisições existentes no RM e do lado direito, os itens daquela respectiva requisição de compra. Então, é um painel que as pessoas vão utilizar no dia a dia para acompanhar essas requisições. Se a gente clicar nesse botão, aqui eu já consigo fazer um filtro, tá? Se eu digitar, por exemplo, 0073, ele já filtra e eu só visualizo aquilo que eu estou filtrando. Eu tirando o filtro volta tudo, mas a gente tem um filtro mais específico. Se a pessoa quiser, por exemplo, quando ela entra no painel, já tem um filtro pré-definido, mas ela pode alterar clicando nesse botãozinho de filtro. Ela pode alterar, por exemplo, a data, né, que é o período inicial, o período final, o centro de custo, se ela quiser ver de um centro de custo específico e não visualizar todos, e ela também pode mudar para ver, por exemplo, só as pendentes, só as finalizadas ou todas. Então a pessoa consegue mudar de acordo com a sua necessidade e filtrar novamente. A busca vai ser feita no RM e vai listar novamente as requisições de compra de acordo com o filtro escolhido. Bacana? Bom, além disso, a pessoa pode iniciar uma nova requisição de compra, desde que ela seja solicitante. Ela pode iniciar uma nova requisição de compras utilizando esse botão aqui do lado direito de nova requisição. Eu já deixei aberto em nova aba, tá? Vou mudar para ela agora. A pessoa clicando naquele botão de nova requisição, ela vai ser direcionada para o formulário de requisição de compra. Então, é um formulário, é um processo no Fluig, tá? Então, existe aqui as etapas desse processo. Então, a gente tem a etapa inicial, tem a etapa de validação do gerente daquele respectivo centro de custo, que pode definir se vai aprovar, reprovar ou pedir o ajuste do solicitante. Ele aprovando, a gente vai para a atividade de aprovar, que é do grupo de diretoria, qualquer um do grupo pode aprovar. A diretoria aprovando, que ela poderia reprovar também, mas ela aprovando, vai para a atividade automática de gerar requisição de compra lá no RM. E por regra de negócio, nesse caso, a gente já gera uma requisição de compra e ao mesmo tempo a gente já gera uma ordem de atendimento para cada comprador daquela respectiva requisição de compra. Então essa é a ideia do processo que existe. Esse processo é um processo que pode ser acessado, né, no Fluig mesmo pelo menu padrão, né? A pessoa poderia vir aqui em processos, iniciar solicitação sem nenhum problema. Tá? Mas a gente já coloca aquele atalho no painel para facilitar para os usuários. Então é um formulário, né? A pessoa vai poder escolher, por exemplo, o centro de custo, vai poder escolher preencher o restante dos campos, né? Então eu posso colocar teste aqui, por exemplo, preencher os itens, eu até já preenchi um aqui, mas vou preencher mais um, vou colocar aqui 20, vou selecionar o produto, então vou colocar, por exemplo, areia. Então vou escolher um aqui. Então 20 e uma data de entrega, né?
que eu posso escolher. Inclusive eu posso escolher diferente para os itens. Legal? Nessas informações adicionais aqui eu vou colocar um teste. Poderia anexar um arquivo também, mas nesse momento eu não vou anexar. E eu vou poder enviar a solicitação para a próxima etapa. Tá? Então, iniciei o processo no Fluic. Esse é o ponto principal. E a partir do momento que eu iniciei, antes de mostrar as próximas etapas aqui, eu já vou mostrar para vocês que lá no painel, vou mudar de aba novamente, eu filtrando novamente, a gente vai ver que apareceu uma nova requisição. Tá? Inclusive, vocês podem ver que são os dois produtos que eu selecionei, areia e cimento, cimento com quantidade 10 e areia com quantidade 20. Tá? E até a observação que eu coloquei aparece aqui e tudo mais. O anexo, eu não coloquei nenhum anexo, mas ele apareceria aqui embaixo também. Então tudo que é informado aparece aqui. Só para exemplificar, essa outra requisição tem anexos e ela aparece aqui, a pessoa pode clicar e visualizar o anexo. Tá joia? Mas então ela está no status de em aprovação e por isso ela ainda está no Fluig, né? E por isso ela está com status em aprovação. Legal, vou voltar aqui para a aba que eu estava. Nesse caso, eu também sou a pessoa que faço a aprovação desse centro de custo que eu escolhi, tá bom? Então, por isso que eu vou poder executar a próxima etapa. Vocês podem ver que agora eu já estou na etapa de validação, tá? Que eu vou validar essa requisição de compra, que é o gerente. No caso, o meu usuário assume todos os papéis por ser um usuário administrador. Legal, então eu visualizo, posso inclusive adicionar um item, não vou adicionar agora, mas poderia adicionar ou editar alguma informação e eu posso validar, cancelar ou retornar. Então nesse momento eu vou validar, vamos pelo caminho feliz, né? Então eu vou validar, vou enviar para a próxima etapa, que é a etapa de aprovação do grupo de diretoria. Eu também faço parte desse grupo, então eu também posso aprovar. Então é uma atividade muito parecida, né? Onde a pessoa vai poder visualizar. A diferença nesse momento, o aprovador que está realizando a ação vai ter que escolher um comprador para cada item. Então vou escolher um aprovador, por exemplo, vou escolher. E nesse momento ele já preenche todos, tá? É uma regra que a gente colocou para ele preencher todos a partir do que eu escolhi no primeiro item. Mas se eu quiser, eu poderia editar os compradores dos outros itens. Legal? Poderia excluir item, poderia adicionar novos e tudo mais, anexar arquivos e assim por diante, mas eu vou para a próxima etapa. Então eu vou enviar. Nesse momento que eu envio, essa requisição de compras vai ser gravada no RM automaticamente. Então agora é uma atividade automática que está sendo executada de integração com o RM. Tá joia? E a gente já pode ir acompanhando também aqui. Aqui, vamos ver o status. Lá, já mudou. A requisição que a gente iniciou, ela já mudou o status. Já não está em aprovação mais. Voltando para a aba anterior, a gente vai visualizar que a solicitação foi finalizada. Então, ela já foi enviada para o RM. Ela passou por essa etapa de gravação, de gerar a requisição e as ordens de atendimento. Então, ela já mudou o status aqui, que ela já está aqui nos 16 dias, que é a quantidade de dias faltantes para o menor item. Eu coloquei 16 dias para um, 17 para o outro, faltantes, né? Então, apareceu do lado esquerdo aqui o menor item, né? E mais do lado direito, quando a gente clica, ele lista certinho por item. Bacana, então apareceu essa requisição de compras, já está no RM e já foram geradas também as ordens de atendimento. Nesse caso aqui é uma só porque eu escolhi o mesmo comprador para todos os itens, então gerou uma ordem de atendimento. E aí eu vou para o segundo painel, que está em nova aba aqui também, que é o painel de compras. Esse painel são os compradores que acessam. Eu vou realizar o filtro novamente para aparecer a nova, né? Então vocês podem ver, vou voltar no painel de requisição, que é a 00010074, que é a requisição que tem esse número, e aqui eu tenho a ordem de atendimento com o mesmo número, tá? E os dois itens, areia e cimento, que eu tinha colocado
na requisição já estão nessa ordem de atendimento também. Se eu tivesse colocado compradores diferentes, iriam existir duas ordens de atendimento, tá? Uma para cada item. Como eu coloquei o mesmo comprador para todos os itens, apareceu os dois itens na mesma ordem de atendimento. E aqui, esse painel, como eu disse, são os compradores que vão acessar e o que eles vão poder fazer? Eles vão poder, de fato, abrir uma ordem de compra. Então, a primeira ação que ele tem que realizar é escolher os itens. Por exemplo, vou escolher os dois, eu poderia escolher apenas um, escolher os dois independente e vou clicar no botão abrir ordem de compra. Ao clicar nesse botão aparece um novo formulário, onde eu vou preencher a ordem de compra. Então eu vou escolher um fornecedor, deixa eu pensar. Aqui ele faz a consulta no RM de todos os fornecedores. Eu vou escolher um tipo de entrega, eu vou escolher uma data de entrega, local de entrega e assim por diante. E vou escolher também que eu possa alterar. Eu poderia falar, por exemplo, o cimento, né? Eu coloquei 10, eu poderia receber apenas 5, posso até fazer isso inclusive. Posso trocar a natureza orçamentária se for o caso e vou colocar um valor para os itens que eu estou comprando. Com isso ele já vai fazendo os cálculos automaticamente, tá? Preenche todos os campos obrigatórios. Aqui embaixo ele já me deu o total, né, de todos aqueles itens que eu estou recebendo. Lembrando que eu estou recebendo todos os 20 da areia, mas do cimento eu estou recebendo só metade, que é 5. Posso anexar, se for necessário, alguns anexos e vou gerar a ordem de compra. Nesse momento ele está gravando no RM, e na verdade já gravou, desculpem, nesse momento ele está abrindo um novo processo no Fluig, que é o processo de aprovação da ordem de compra. Então, pessoal, como podemos ver, ele abriu uma solicitação no Fluig com o número 889. Então, eu já abri ela em nova aba aqui, tá? Então, essa é a solicitação 889, que o usuário teria acesso pela central de tarefas, né, usuários responsáveis, que é um processo mais simples que o primeiro que eu mostrei. É um processo apenas de aprovação mesmo pelo grupo da diretoria, que já vai gerar a ordem de compra lá no RM. Tá joia? Então, eu posso assumir ela, por eu estar no grupo de diretores, então eu posso assumir. Posso visualizar toda a ordem de compra, mas aqui eu já não posso editar mais. Só posso editar, nesse caso, a natureza do item, se eu achar necessário, e o campo cobrança cliente. Tá? É uma regra de negócio existente no processo. E aí eu vou poder aprovar ou cancelar. Tá? Nesse momento, a ordem de compra ainda não foi enviada para o RM. Tá joia? Então eu vou aprovar e vou enviar. Agora sim, está sendo realizada a integração de envio dessa ordem de compra para o RM, que na verdade está faturando a ordem de atendimento, a respectiva ordem de atendimento que já existia lá dentro do RM. E com isso a gente vai poder, eu vou prosseguir aqui no painel de compras do comprador, tá? Atualizando ela aqui, a gente vai ver que o primeiro item, que é a areia, eu já não consigo mais selecionar ele, e o segundo item, que é o cimento, eu consigo selecionar ele porque eu ainda tenho 5 pendentes. A areia eu já gerei ordem de compra para toda a quantidade dessa ordem de atendimento. Então, o cimento não. Então, eu conseguiria selecionar ele de novo e abrir uma nova ordem de compra. Não é o caso, a gente já fez esse passo, mas a gente pode ver que a ordem que eu iniciei e que eu aprovei aqui no processo foi finalizada. Então, ela passou pela etapa de gerar ordem de compra e por isso ela foi finalizada. Legal, então a gente já viu que ela a gente já gerou a ordem de compra e eu consigo ainda gerar uma nova ordem de compra para o item que está faltando. No painel de requisição de compras, deixa eu atualizar aqui, que é o primeiro painel que eu mostrei, ainda está aqui 17 dias, porque tem um item que não foi totalmente, a gente ainda não
pediu tudo dele na ordem de compra. Então ainda está aparecendo 17 dias, mas para o item areia lavada que a gente já pediu tudo, já gerou ordem de compra para a quantidade total, no caso 20, já apareceu a ordem de compra que foi gerada para esse item. Tá joia? Legal. Então aqui no painel de compras ficamos assim. E agora eu vou mostrar para vocês um último, né, painel desse projeto, que é o painel de recebimento. Então, vou fazer o primeiro filtro aqui. A gente vai ver que vai aparecer um item a mais, que é justamente o item da ordem de compra que eu gerei. Então, esse painel de recebimento são as pessoas que recebem a mercadoria. Então, elas podem acessar, visualizar. Todos eles seguem o mesmo padrão de existir o filtro, de eu ter um filtro aqui também. E eu poderia receber os itens aqui. Então a gente pode ver que todas as ordens de compra existentes no RM vão aparecer aqui desde que estejam naquele filtro, tá? E aí apareceu 20, né, da areia, 5 do cimento, que foi a ordem de compra que eu abri. E aí o processo é muito similar. Eu posso vir aqui, por exemplo, receber, poderia receber parcial também, eu não precisaria receber tudo, mas nesse caso eu vou receber tudo. Marco também se está conforme ou não. Tem um campo a mais para eu preencher, né, de número da nota fiscal, mas eu vou colocar apenas teste. E esses dados vão ser enviados para o RM, gerando uma ordem de faturamento. E aqui a gente encerra o processo de compras, que é até o momento que o item foi, a ordem de compra, no caso, foi recebida. Então eu vou receber. Nesse caso não tem mais aprovação, então aqui ele já está gerando a ordem de faturamento no RM, então não vai abrir um processo no Fluic, já vai direto para o RM. Só esperar um pouquinho para ele gerar essa ordem de faturamento no RM. Ok, foi gerada essa ordem de faturamento e a gente pode ver que ela até sumiu, né? Porque no filtro que eu coloquei, o filtro inicial, na verdade, que eu entrei no painel, exibe apenas as pendentes. Então ela sumiu porque eu recebi tudo. Tá joia? E voltando aqui no painel de requisição, que é o primeiro painel, né, que eu mostrei para vocês, fazendo o filtro novamente, a gente já vai ter um item totalmente recebido, que é a areia. E o cimento ainda está com 17 dias, porque eu ainda tenho 5 faltantes, né, para gerar a ordem de compra. Então aqui no painel de recebimento eu consigo ir acompanhando item a item. Se for o caso, né, aqui no painel de compras eu poderia receber esses 5 que estão pendentes ainda, né? Poderia abrir uma ordem de compra para ele, e aí sim no painel de recebimento, que é o último painel, ele iria aparecer, eu poderia receber, e no painel de requisição ele ia ficar como recebido também. Então daria para acompanhar todo o processo, né? E existem outras regras que eu não passei exatamente detalhando aqui, mas que também fazem parte do processo, tá joia? Aqui mesmo no painel de recebimento seria possível fazer uma alteração na ordem de compra se fosse necessário e tudo mais. Então tem várias funcionalidades envolvidas no projeto. Bom pessoal, espero que tenha ficado claro a ideia do projeto. Eu falei de forma rápida para passar por todos os passos, mas tem várias regras envolvidas durante todo o processo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais!